Sejam bem-vindos para o nosso primeiro culto dominical aqui no Orem. Na cidade de Orem, na cidade de Distrito de Santarém, aqui em Portugal. Estamos aqui em Missões. Então eu espero que você não leve em conta o ruído que vai acontecer externo, porque estou na minha casa e bom, as pessoas dormindo, fazem atividades, não tem como. Nem vamos pedir, né, para que elas parem com isso. Então, vamos dar isso para iniciar esse primeiro culto. Pelo YouTube, segundo eu senti a orientação de Deus, eu congrego numa igreja aqui, uma congregação, aqui na minha rua, mas eu senti de Deus fazer esse culto no domingo. Eu não sou um bom pregador, não sou um bom cantor muito menos ainda, mas estamos aqui para cultuar a Deus, né? De uma maneira simples. Se você me ouve, está em Portugal, se está aqui no Orem, baixe, quiser um dia, né, para essa igreja. Eu tenho a igreja aqui, eu congrego na igreja aqui, na minha rua, na Travessa de Castelo, agora é mesmo, na freguesia de Nossa Senhora da Misericórdia. Eu chamo Nosso Senhor Misericórdia. Né? Bom, e você está bem-vindo se você quiser entrar em contato comigo. Vou colocar no vídeo meu contato do WhatsApp para você entrar em contato comigo. Eu estou olhando para o lado, porque eu estou gravando com duas câmeras, eu não sei se editar esse vídeo, cortar. O que é importante agora é o culto. Então vamos iniciar esse culto, agradecendo a Deus pelo momento, pela roupa, por tudo que nos tem dado. E eu gostaria que você fosse comigo nessa oração simples, porque Deus é simples. Então vamos lá. Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque temos uma casa para nos abrigar, comida, Senhor, para nos alimentar, roupa, Senhor, para vestir, e tu nos tem dado fartura e a bênção. Há também, talvez, aqueles que estão ouvindo aqui esse culto, talvez estejam com falta de algum desses itens. Tu possa entrar com previdência, Senhor, e com misericórdia, abrir portas de trabalho, né, resolver problemas familiares, e dar, Senhor, o escape necessário. Não sei onde esse vídeo vai chegar, mas que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos agora louvar a Deus. Tá? Aqui são precisamente 10 horas e 10 minutos. Aqui. E nós vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Deixa eu ver aqui. Certo. O hino da harpa cristã, de número 545. Eu não sou bom cantor, né? Só não sou bom nada. Estou muito longe. E é o porquê de vida. Eu botei aqui porquê de vida.
Filipe 545 da Harpa Cristã. Eu vou tentar aqui me desafinar muito, tá? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso perdoar-me. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos então agora para o cantor cristão, número 55, um outro hino que eu gosto muito, o Grande Amigo, né? É um hino que eu não sei se canto direito, mas eu vou tentar, porque uma das coisas que eu não tenho é a capacidade de louvar Deus. Eu louvo do meu jeito. Minha voz é uma taquara rachada, mas o que interessa é o meu coração. Assim como você talvez não tenha essa voz tão boa, mas pode louvar a Deus também. Em Jesus, amigo teu, mais chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão,
Cristo, contrito Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Seus braços nos acolhem e nos dá consolação. Jesus está sempre pronto a nos ouvir e nos atender em oração, porque a oração faz com que Deus chegue mais perto da gente, onde a gente consegue conversar com Deus, dizer os nossos problemas, e muitas vezes a gente pensa que oração é uma coisa formal, uma reza, uma refeição. Oração é você falar com Deus, abrir seu coração para Deus. Quando tiver que agradecer, agradeça. Quando tiver que pedir, peça. Mas conversa em todo momento com Deus. Eu tenho dificuldade de entender pessoas que dizem que não conseguem orar. Porque orar é falar com Deus todo momento. Às vezes a gente fala com a gente mesmo, né? Mas esquece que Deus está do nosso lado e nós podemos conversar com Ele. Eu gosto muito desse livro por conta disso. Hoje nós vamos ler uma passagem que está em Lucas, né? Aqui eu coloquei aqui a passagem, mas se vocês me permitirem, eu vou ler da minha Bíblia, porque na minha Bíblia, eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou ler na minha Bíblia, para eu poder estar sempre olhando para vocês. Na verdade, que olhar para a tela talvez seja mais fácil, mas eu vou ler na minha Bíblia, porque eu gosto muito de ler a palavra de Deus. Não é outra coisa que nós devemos fazer todos os dias, ler a palavra de Deus, e não ler só um capítulozinho, um versículozinho, um versículozinho, 2 versículozinhos, pulando de um lado para o outro. Não, leia a palavra de Deus, pegue um livro, ou epístola, ou evangelho, leia de tudo, para você entender. Leia aos poucos. Isso a Bíblia foi dividida em capítulos para facilitar nós pararmos e nos encontrarmos novamente, mas é importante nós lermos todos os dias. Então, nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 16, vou botar aqui. Lucas 16, 22 a 31, tá bom? Então, vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. O seio de Abraão aqui significa o paraíso, onde Deus, na figura ilustrada de Abraão, aparece consolando o mendigo. E o rico, e no inferno, erguia os olhos, esse é o rico, erguia os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama.
Então é interessante, né, a gente saber, porque a gente vê muita coisa sobre o inferno, mas a Bíblia também fala sobre o inferno. O rico morreu e foi sepultado no inferno. Creio que não foi sepultado no inferno porque era rico, sim porque não era um bom homem, não tinha a cobertura de Deus sobre a sua vida. Era judeu, não teve contexto aqui, não entender que ele era judeu, assim como um mendigo, e o mendigo, que era temente a Deus, foi para o paraíso. O rico não era temente a Deus, confiava nas riquezas, tinha outro Deus, além de Deus, o Deus poderoso, Criador, Salvador, tinha outro Deus. No caso ali é da riqueza, provavelmente. E ele morreu, e ele estando no inferno, ele olhou e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo no seu seio. Eu acho que isso ainda é pior, aumenta a dor que a pessoa vai sentir no inferno. Saber que havia outro caminho, ele pode contemplar do outro lado, mas não pode passar. Tá? Então vamos continuar. Disse, porém, Abraão, versículo 25: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Este agora é consolado, e tu atormentado. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que passaram de lá para cá. Ou seja, não é possível, uma vez já tendo sair partido dessa vida terrena, não é possível mais mudar o caminho. Você está no caminho, você vai permanecer nele para sempre. Seja no inferno ou seja no céu. Então, isso é muito importante você entender. Que a nossa chance de ir para o céu e fugir do inferno é aqui, através de Jesus Cristo. Nós vamos entender isso mais em frente. Através de Jesus, nós temos a salvação. Quando se fala de salvação, as pessoas ficam meio constrangidas ou não entendem bem. A salvação é você não ir para um lugar que não foi preparado para os homens. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos revelados, os demônios. É um castigo para eles. Só que quando nós nos desviamos do Senhor Jesus, nos desviamos de Deus, o Senhor Jesus representa a alforria, a liberdade dos nossos pecados. São os nossos pecados que nos levam para o inferno. Jesus morreu na cruz, não como um coitadinho, mas ele morreu na cruz para nos salvar. Então é muito importante que a gente entenda isso claramente, e que a gente aceite que a gente não tem condições de curar o nosso pecado. Nós podemos melhorar, mas não podemos pagar pelos nossos pecados. Não existem boas ações que pagam mais ações. Uma má ação é muito mais pesada do que uma boa ação. Pelo simples motivo de que nós fomos criados para fazer coisas boas. Então, quando somos criados para fazer coisas boas, não se espera que nós façamos coisas más. Por exemplo, estou aqui gravando esse vídeo. Eu espero que o meu computador, o meu celular, o equipamento que eu estou usando,
funcione bem. Eu não vou bater nas costas dele, não vou dar prêmio a ele, porque ele funcionou bem. Agora, se ele funciona mal, e não funciona, o que ele vai fazer? Vai acontecer? Eu vou colocá-lo para o lixo, porque não serve mais. É exatamente isso que acontece. Quando nós fazemos coisas boas, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Quando nós fazemos coisas más, pecados, erros diante de Deus e dos homens, não é esperado que nós isso. Por isso nós vamos ser descartados se não nos convertermos. Quando a gente se converte e entende que nós não temos condições de pagar essa dívida, temos que aceitar que alguém pague por nós, que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Então, Jesus está fazendo essa alusão aqui nessa história, que eu acredito que não seja real de cada vida do Lázaro do rico, mas seja uma história generalista. Ou seja, está ensinando a sua audiência, quando Jesus Cristo estava pregando isso ao público, estava ensinando a audiência que havia dois caminhos, que não há como mudar de caminho depois da morte. Vamos continuar aqui no versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos ressuscitar, eles arrepender-se-iriam. Porém, ele disse: se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso acaba com princípio duas teorias ou filosofias, né, da reencarnação. Não há reencarnação. Uma vez lá, estava. Não se volta para viver novamente. Não se volta para pagar pecados. Porque não temos condições de pagar, já expliquei, nós somos projetados e feitos para fazer coisas boas. Então, quando fazemos coisas boas, não há nenhum crédito para nós. Isso acaba com a teoria da reencarnação, porque não tem muito sentido essa teoria, né? Porque como é que você vai pagar por uma coisa que você não lembra que fez? É a mesma coisa que você bater no seu filho por uma coisa que ele não sabe que fez. Você bate no seu filho sem dizer a ele por que ele está apanhando. E quando isso acontece, disciplina. Mas Deus não é isso. Deus não faz isso. Há um só caminho, uma verdade e uma só vida eterna com alegria. Então, essa é a primeira questão da reencarnação. A segunda questão é que não existe mediunidade. Quem já passou por isso, às vezes é iludido por um demônio que se passa pela pessoa que morreu. Ah, mas como é que pode ter a voz igual, ter os jeitos iguais? Lembra? Os anjos caídos, os demônios, eles têm muito mais tempo de existência do que a humanidade. Eles são muito capazes, espertos. Eles gravam cada detalhe da vida de uma pessoa para depois imitar e pegar os incautos, os desavisados, enredá-los e tirá-los da presença de Deus. Botar atenção neles, no passado, nas pessoas do passado. Né? Existem religiões orientais que cultuam seus antepassados. Isso não é aquilo.
Na verdade, só existe um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Tá? E nós vamos, a partir daqui também, ler um outro versículo que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2 e 4. Você pode restar alguma dúvida de que Deus é mau, que Deus fez o inferno para punir o homem? Não fez o inferno para punir o homem. Fez o inferno para punir o diabo e seus anjos. Se rebelaram contra ele, sabendo que não havia outra situação. Eles foram aprisionados em cadeias de escuridão, lugares terríveis. Mas eles, como são maus, querem levar os seres humanos para a mesma condenação que eles. Então, é uma coisa brutal, porque, entenda, não foi feito para o humano. É a mesma coisa que você pegar e colocar uma criança de 3, 4 anos para trabalhar numa pedreira e querer que ela produza a mesma coisa que o adulto. É desproporcional. Mas o homem segue para lá sozinho. Jesus vai falar da porta estreita, da porta larga. A porta larga pode tudo. A porta estreita, difícil. Seguir a Jesus não é fácil. Ele mesmo vai dizer, sente-se e faça as contas se você tem condições de fazer. Então, nós vamos ler lá no 1 Timóteo 2, 14, assim. 1 Timóteo 2, 4. Quem que quer que todos os homens sejam salvos, quem quer Deus, e venham ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tem gente que quer colocar outro intermediário entre o homem e Deus, mas a Bíblia diz que só há um, Jesus Cristo, homem. Ele morreu e ressuscitou. Morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele está sentado à direita do Pai, servindo como advogado. Ele é o verdadeiro mediador. Então nós temos que seguir a ele. Temos que ir a ele. É importante, nós entendermos isso. Jesus vai falar de 2 caminhos, para encerrar, vai falar de 2 caminhos. Caminho largo e caminho estreito. O caminho largo pode tudo. Qualquer filosofia, qualquer religião. E estou falando de religião aqui, estou falando também dos evangélicos. Ser cristão, nominal, ou seja, só de boca, é muito fácil. Ser cristão verdadeiro é difícil, porque o mundo já é maligno. E nós não podemos compactuar com coisas que não são de Deus. Falar aquela mentirinha ao telefone, ele não está, ele saiu, né? Falar aquela mentirinha que não faz mal a ninguém, né? Isso, ser cristão é difícil, porque você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que lutar contra a consequência dos resultados. Então, por isso Jesus fala do caminho largo, que pode tudo, mas que leva à perdição. Do caminho estreito e apertado, muitas vezes a gente tem que se arranhar fisicamente, né? Naturalmente, abrir mão dos nossos desejos para poder servir a Deus. E não é fácil. É uma coisa que é difícil. Muito difícil. Tá? Então, vamos permanecer no caminho certo. Se você não conhece o caminho certo, Jesus, você coloca nos comentários, entre em contato comigo, vou botar o WhatsApp, né? Aqui para você ligar, para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou eu vou botar no telefone em Portugal,
Quem está no Brasil usa o WhatsApp. Quem está em outros países usa o WhatsApp. Quem está em Portugal pode ligar para mim. Tá bom? Nós vamos tirar todas as dúvidas que forem possíveis de tirar as pessoas. Tá bom? Então eu gostaria de terminar esse culto agradecendo a Deus pela palavra e pedindo por você e por mim também. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê condições de alcançarmos a vida eterna através de Cristo Jesus, sendo fiel. Porque a palavra de Deus vai dizer que ao que permanecer, né? Ao que permanecer a eternidade comigo. Se for fiel. Então sejamos fiéis. E se você ainda não conhecia esse caminho, esse novo caminho, você pode entrar em contato. Eu vou colocar aqui abaixo também o endereço de algumas igrejas evangélicas, uma em Lisboa, uma aqui, talvez algumas outras aqui também, a igreja de Goiânia, para que você visite, para que possa ser esclarecido, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá, Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, pela tua graça. Que a tua palavra, Senhor, nos alimenta, nos enche, nos conforta, nos ensina o verdadeiro caminho. Senhor, abençoa a mim, que preciso permanecer nesse caminho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão me ouvindo eventualmente. Senhor, que possa usar essa palavra para edificação, para conserto, para salvação. Senhor, dá sabedoria aos pastores que vão receber eventualmente essas pessoas. O meu pastor que está aqui, que é onde eu estou congregando, para, Senhor, cuidar das vidas. Nós te pedimos isso e já te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou desse culto, se você gostou desse repente, se você gostou, dá o seu like. Não esquece de dar o seu like. É muito importante você dar o seu like, porque ajuda, faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Comenta o que você tiver a comentar, se foi bom, se você tem dúvidas. Se você achar que deve, mande para os seus contatos nas redes sociais. Procurei fazer um culto bem breve, para não encher, né, para que ninguém participe. Perdoe aí a minha voz de baixar, espero melhorar. E que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado, excelente semana que se inicia. Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou colocar também alguns vídeos aqui que eu faço para você poder consultar as playlists, para você ver o nosso trabalho também na internet. Que Deus te abençoe. Tchau.